Bem-vindos, amigos, este é o nosso Jornada Inesperada e hoje nós vamos comentar um pouco sobre o documentário Professor Polvo, disponível na plataforma de streaming da Netflix. O nome é um pouco engraçado, um pouco curioso, não é? Mas é uma boa história, eu garanto. Aqui nós vamos conhecer a história do cineasta, uma história contada pelo cineasta Craig Foster, que vai nos falar sobre um período bem particular da sua vida. Essa história se passa em 2010, período em que o cineasta vivia uma crise criativa. E uma crise que repercutia, cujas consequências repercutiam sobre todas as outras áreas da sua vida. Ele chega a afirmar que ele não estava sendo uma pessoa boa, nem para sua família e nem para si mesmo. A impressão que nos passa dessa crise criativa vivida pelo cineasta é de que ele estava vivendo um período em que ele havia perdido o sabor pelas coisas da vida. E talvez alguns de vocês se identifiquem bem com essa frase, com esse momento, possível na vida de qualquer um de nós. Então ele se decide reconectar com as coisas do seu passado, com certas coisas da sua infância e juventude que o traziam muita alegria, que eram coisas que ele gostava muito de fazer naquele outro período. Ele decide se reconectar com essas coisas e das quais ele havia se distanciado, porque, resumidamente aqui eu posso dizer para vocês, pelas necessidades, pelas intempéries que são próprias da vida adulta. A vida adulta nos traz demandas, as quais, quando nós vamos responder, nós corremos esse risco de irmos nos desconectando, inclusive de nós mesmos. Ele então decide voltar o seu olhar para o mar, para o mergulho mais precisamente, que era algo que ele tanto gostava e que há algum tempo ele não mais experienciava. E à medida que nós vamos sendo apresentados ao Craig, nós vamos sabendo sobre os seus últimos trabalhos e a maneira como esses últimos trabalhos acabaram impactando, esses seus últimos projetos acabaram impactando sobre a sua vida, sobre sua experiência de vida. Vamos conhecendo também algumas das interrogações que estes últimos trabalhos deixaram impregnadas na sua mente, no seu corpo, na sua alma. Parece-me que quando ele decide voltar para o mar, ele não sabia exatamente o que ele procurava. Ele tentava se reconectar com aquilo que ele já conhecia de bom do seu passado. Mas ele não tinha nenhuma certeza, Isso é muito bom de você perceber no começo do documentário. Porque aí você vai descobrindo junto com o nosso protagonista as coisas que vão se revelando, o que vai acontecendo. E a única coisa que eu percebo nele nesse momento é que ele se permitiu perceber o mundo ao seu redor, Permitia-se perceber o que o mundo ao seu redor tinha para comunicá-lo. E é nessa experiência, nessa jornada, que ele conhece um povo comum, selvagem, com o qual ele começa a desenvolver um certo tipo de relação. Aqui nesse ponto a história já tinha me fisgado, já tinha prendido a minha atenção. A história já conversava comigo em vários níveis, sabe? A necessidade de você voltar o seu olhar para aquilo que te é bom, para aquilo que te é prazeroso. Claro, aquilo que é saudavelmente prazeroso. Também falava comigo sobre o mergulho, que é uma atividade que eu sempre gostei, que eu aprendi a gostar pelas histórias do meu irmão. E a capacidade de se maravilhar com o mundo ao redor, que também para mim sempre foi algo muito caro, muito precioso, mas que muitas vezes a rotina massiva, da vida adulta, as demandas do trabalho, vai como que turvando a nossa visão e o nosso coração, e os nossos sentidos já não conseguem captar todas as mensagens, todas as informações que o mundo ao redor tenta nos dar, tenta imprimir em nós. E Deus sabe como essas coisas elas são muito valiosas, muito preciosas para mim. Então, nesse momento, o documentário ele já tinha valido muito a pena para mim. Enfim, voltando ao documentário propriamente dito, nós somos apresentados uma história que se passa
em um ambiente imenso, que é uma floresta de algas subaquática que fica na costa da África do Sul, banhado por uma corrente marítima fria, né, uma água bem gelada. E esse ambiente ele é povoado por muitos animais, animais imersos, né, num ambiente de aparente calmaria, de aparente solidão, mas que na verdade é um cenário extremamente dinâmico, um cenário dinâmico no qual se passa a nossa história. E aqui eu preciso dizer para vocês que é uma história, essa é uma história com começo, meio e fim. Você precisa começar assistindo o documentário sabendo disso. Penso que lições importantes aqui nesse documentário eu poderia destacar a primeira delas, a fragilidade da vida, de percebermos como a vida é um tempo precioso, é um presente que nós recebemos. Isso conversa muito, linka muito com uma outra questão de que o hoje é tudo que temos para viver. É importante você ter esse despertar, né, da noção de viver um dia de cada vez, porque você trabalha o tesouro que você tem nas mãos. Uma outra lição importante aqui é a percepção do homem inserido na natureza, né? O homem que se reconecta com a natureza. Pois, eu falo por mim, mas percebo que isso é uma realidade de muitas pessoas, nós vivemos como se estivéssemos o tempo todo apenas visitando a natureza. Nós não nos percebemos como parte integrante do meio ambiente. É estranho, não é? Mas nós também fazemos parte da natureza. E essa é uma outra lição que para mim foi muito valiosa, muito marcante nesse documentário. Eu aprendi bastante, sabe? Assistindo esse documentário. É um documentário curto, com 1h25 de duração, mas com imagens belíssimas. Aliás, um documentário precisa ter uma fotografia belíssima, senão ele não vai prender a atenção das pessoas e não vai ser interessante para que as pessoas assistam. Ele precisa ter uma boa narrativa, e aqui nós temos uma narrativa boa, mas aquela narrativa típica, clássica de documentário, sabe? Mas como as lições elas me foram muito fortes, muito impactantes, eu pensei, eu tenho que trazer este documentário, que eu sei que é de setembro de 2020, para compartilhar aqui no canal e indicá-lo para as pessoas que quiserem experienciá-lo também. Eu espero muito que as lições aqui nesse documentário elas não passem desapercebidas aos teus olhos e que você possa percebê-las em sua totalidade, sabe? Na profundidade com que elas são apresentadas. Uma boa história, ela nunca nos deixa no lugar em que ela nos encontrou, no lugar em que nós nos encontrávamos. Ela sempre nos coloca em movimento. O documentário, este documentário especificamente, ele tem um ritmo lento, né? Você vai acompanhar o barulho das ondas do mar, você vai acompanhar os sons embaixo d'água, tudo é muito bem captado, o som, a imagem, tudo é muito dinâmico e ao mesmo tempo passa aquela incrível sensação de paz e quietude que você experimenta embaixo d'água. Ela tem uma narração monótona, como eu disse para vocês, é a narração clássica dos documentários, mas você se acostuma com ela também. E você fica tão preso pelas imagens e pelo conteúdo da história que a narração ela ganha um segundo lugar. Que, embora a narração seja extremamente monótona, ela deixou meu coração e minha cabeça a mil. É um documentário que vale a pena. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês. Tem sido muito bom poder partilhar dessas experiências com vocês. Espero que nós possamos nos ver em breve, lembrando das nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e nas plataformas de podcast. Nos vemos em breve.